começando a campanha, acho que sobre milagres, né, pastor? Exatamente. E nada melhor que a gente começar uma campanha falando sobre milagres. Antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. E antes que saíste do ventre de tua mãe, te consagrei e te constituí profeta das nações. Eu e minha esposa viemos para cá em dezembro, graças a Deus e muitas orações, porque 8 anos sem ver minha mãe, muitos sabem, só que eu nunca perdi a fé de vir ver ela, minha família aqui, que morava aqui. Porque meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs, sobrinhas nascendo e eu lá em Belo Horizonte. Casei e nesse tempo sempre todo mundo falava, você não vai conseguir ver sua mãe. E eu falei, não, eu vou conseguir, em nome de Jesus eu vou conseguir tudo. Quando eu vim em dezembro para cá, a minha esposa ficou grávida aqui. E depois de algum tempinho a gente voltou para Belo Horizonte e voltou para cá. A gente já sabia que ela estava grávida e a gente começou a orar pela gravidez dela, assim como eu orei pela primeira gravidez dela. E não é para me engrandecer, sempre quando eu tenho um propósito na minha vida, eu gosto de fazer jejum e oração. E eu fui e cortei algumas coisas de minha alimentação durante 9 meses, até o nascimento do meu filho, sem saber de nada, o que ia acontecer mais tarde. Deus já tinha escolhido ele, meu filho poderia morrer dentro da barriga da minha esposa, meu filho poderia sobreviver, não poderia vir a sobreviver à gestação toda. Se o meu filho viesse a nascer, ia nascer morto. Se caso ele nascesse vivo, ele ia viver poucas horas, dias ou semanas. Foi o que eles me falaram. Fui para o banheiro, chorei, passei mal, dor de cabeça. Minha mãe entrou dentro do banheiro e começou a orar comigo, falando que não era para me preocupar, que tudo estava na mão do Senhor. A gente chegou aqui, médicos falou para minha esposa, para abortá-lo, 24 semanas, falou que o certo do que estava acontecendo, poderia abortar meu filho se a gente quisesse. E eu acho que, tipo assim, o pai e a mãe, se não querem, não façam. Porque se fizer, crie, porque é um assassinato. Pediram para fazer um exame na minha esposa, que poderia vir, meu filho vinha nascer prematuro, só que na situação que ele estava na época, era a mesma coisa de eu estar assinando um aborto também. E nisso, quando eles começaram a falar comigo e com a minha esposa, sobre o que estava acontecendo, eu lembrei de uma passagem, e pus ela na cabeça desde quando eles me falaram isso, que foi em João 11:25, que fala sobre a vida de Lázaro, que muitos conhecem. Lázaro estava há 4 dias morto, estava talvez dando bicho no pé, querendo comer a carne dele. Deus falou que ele estava dormindo, estava descansando. Quando todos viram que Lázaro estava morto, Deus falou que era para ele levantar. Ele levantou com todas as bandanas, todos amarrados. Só que eu falei com Deus, o Senhor fez isso com Lázaro, que estava morto, 4 dias. Meu filho está vivo, dentro do ventre da minha esposa. E o Senhor falou na tua palavra, que o Senhor escolheu ele antes mesmo dele fecundar. Então ele está aqui, ele é do Senhor. E eu quero que ele sobreviva, para mim ter a oportunidade de cuidar da sua bênção. Quando foi no dia 25, tinha uma consulta, e eu falei com a minha esposa, eu vou com você na consulta. Que era a última consulta de ultrassom para ele nascer, que ele estava marcado para vir dia 28. A gente foi na consulta, aí ela já estava com a dilatação suficiente para ficar internada e ficou internada. E as médicas novamente repetiram para mim e para minha mãe, após o nascimento do meu filho, foi 2 horas e meia de parto. A minha irmãzinha amada ficou comigo dentro da sala, porque para me dar forças. Eu nunca orei tanto na minha vida igual esse dia, porque foi 2 horas e meia de oração intensiva pela vida dos dois. Porque no ultrassom do dia 25 de manhã, eles falaram comigo e com a minha esposa que o meu filho estava com 2,7 palmos. O
pastor falou comigo que a coisa mais bonita que ele viu em mim foi eu apanhar atitude de pai de família, varão da casa. Eu não aceitei nunca na vida do meu filho. Tudo que eles me falaram eu repreendia. A minha esposa entrou mesmo em trabalho de parto, entrou para a sala. Nisso eu e minha irmã já começou para quem não conhece, minha irmã é a Jéssica. A gente já começou a louvar, porque eu e ela ama louvar. Quem é a Jéssica? A esposa do Ailton. A Jéssica é do Ailton. E eu sou o Bennett da Carla. A gente começou a louvar, porque eu e ela gostamos muito de louvar. A gente começou a orar pela causa. E a gente foi orando e eles falaram isso com nós dois. Que ele ia nascer pequeno, ele isso e aquilo. O que os médicos estavam vendo no ultrassom. Saiu a bundinha dele primeiro, depois as perninhas. E assim sucessivamente. O meu filho estava com 2,5 às 10 da manhã. Quando foi às 10, depois de 2 horas e meia de parto, ele nasceu com 7,7. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os médicos viraram para mim e para minha irmã e falaram assim: eu não entendi nada. Glória a Deus. Só que, porém, para quem crê, acredita e está escutando, para aqueles que não acreditam, milagre de Deus não tem explicação. Milagre é milagre. Quem já teve um milagre na vida, igual eu tive, sabe? Aí, eles falaram, a gente não sabe o que está acontecendo. Ele está respirando bem. Meu filho, eles falaram comigo que meu filho estava com um pulmão de 10% de pulmão. Ele não ia sobreviver por causa do pulmão. Eu chorei muito nesse dia. Cheguei aqui no domingo e chamei o pastor Elias e falei com ele. Eles falaram isso, isso e isso. Só que eu falei com o pastor Elias, eu quero que o senhor ore. Mas desde já, o senhor fique sabendo, eu não aceito isso na vida do meu filho. Porque se Deus me deu, Deus vai cuidar. E o pastor Elias comigo orou. Meu filho está aqui, respirando bem, sem aparelho, sem nada, comendo, bebendo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E quando foi no dia 26, né, pastor? Eu só estava no congresso. Eu liguei para o pastor para falar com ele a bênção que tinha acontecido na minha vida. Só que nesse momento, meu filho estava no Nickel. É um lugar especializado para crianças especiais, assim igual meu filho. Uma pessoa especial que foi dada para dois pais especiais, que é eu e minha esposa. Eu liguei para o pastor e falei que meu filho estava, no primeiro dia ele estava com o oxigênio. Ele não estava mexendo as perninhas no primeiro dia. Ele falou que ele não ia mexer. Eu liguei para o pastor. E não sei o que sucedeu. Após eu conversar com o pastor já tinha orado para mim. Os outros pastores do congresso pediu para ele ligar novamente. E eles fizeram uma coisa, pediu para uma pessoa com a mão na altura do pulmão, uma na altura do peito, que era o probleminha maior do meu filho, e nas pernas. E eles fizeram a oração. Uma hora, 2 horas depois que eles fizeram essa oração, as moças chamaram a gente lá embaixo e a gente recebeu a notícia. Seu filho vai voltar para o quarto junto com a mãe. E seu filho já está liberado para ir para casa. Amém. Oração que de todos, muita igreja orando, muitas famílias orando pela minha esposa, por mim, pelo meu filho. E na minha cabeça eu tenho, Deus quando dá um milagre, Ele dá um milagre completo. Amém. Ele não dá um milagre incompleto. Algumas coisas ainda tem que acertar, porque tem milagres que é igual o de Lázaro. Lázaro estava morto, Jesus falou, levanta. Ele levantou. Mas tem milagres que é para testar a fé da gente. Porque meu filho tem alguns problemas, que meu filho é especial. Mas nada é impossível para Deus, porque ele não ia respirar, está respirando. Ele não ia mexer as pernas, está mexendo. Ele não ia conseguir mamar na mãe dele, está mamando os 2 peitos, está mamando uma madeira e ainda chama de fome. Eu acho que ele é igual a nós, pastor, ele está querendo coisas boas. E nisso, as minhas 2 irmãs amadas, um dia, uma falou para a outra. A mais velha falou, tudo na vida
acontece para aprendizado. Mas eu falo novamente, tudo na vida da gente é aprendizado. Ou o que aconteceu comigo, que eu acho que Deus estava simplesmente testando a minha fé e a da minha esposa. Até onde a gente ia com a nossa fé para ter um milagre nas mãos. Queriam, no dia da liberação, jogar mais uma maldição no meu filho. Já não chegava o tanto que eles tinham jogado. Satanás já estava levantando e caindo debaixo dos meus pés, mas ele não afrouxou nem um minuto comigo. Ele falou comigo assim, porque ali eu sabia que não era a boca de um ser humano, era a boca do nosso inimigo falando sobre naquela mulher. Mas eu falei muito de Deus para ela. Se ela não tinha fé e não acreditava, ela passou a acreditar depois que me conheceu. Ela virou e falou bem com essas palavras que eu vou falar para vocês. Minha mãe está de prova. Ela falou assim, o seu filho tem um sopro no coração. Na memória que ela falou em inglês. Eu não sabia o inglês, mesmo não sabendo, veio na minha mente, repreende. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Ela não me entendeu. Ou o inimigo entendeu e falou para ela em inglês. Aí eu acho que ela não satisfeita, ela falou assim, não, eu estou dando certeza, seu filho tem um sopro no coração. Aí foi a vez do meu pai, da minha mãe e da minha esposa. Os três, está repreendido em nome de Jesus. Falaram junto. O meu pai falou em inglês, eu acho que era para ela entender. Porque eu acho que o inimigo só falava inglês, ele não sabia o português. Meu pai falou inglês para ele. Aí falaram, vamos fazer um exame e vamos voltar para trazer o resultado para vocês. Só que eu, meu pai, minha mãe e minha irmã e minha esposa já tinha repreendido. E eu não cesso, eu sou movido pela minha fé. No dia que eu perder minha fé, pode comprar um caixão e me enterrar porque eu estou morto. Porque se a gente é movido pela fé e perder a fé, a gente não vai conseguir se mover. Depois de 30 minutos, não, foi mais, umas 2 horas, porque eles reviraram meu filho para achar. Ela voltou e com essas palavras falou comigo, olhando para mim, falando em inglês, e a tradutora repetindo. Ela falou assim, sumiu. A única palavra que ela falou, sumiu. A gente não sabe o que aconteceu. Eu, meu pai e a minha esposa já começou em prantos de choro porque a gente viu ali o milagre na vida do meu filho naquele exato momento. Que toda a vida do meu filho foi um milagre. Mas naquele momento a gente viu realmente o agir de Deus na vida assim. Exato. Porque Deus queria surpreender eles. Porque para eles meu filho ia nascer pequeno, meu filho não ia sobreviver, meu filho não ia respirar. Meu filho está aqui para provar para eles que Deus operou meu filho. Eles não fizeram nada, a não ser olhar as bênçãos de Deus na vida do meu filho. E em João 13:7 tem uma coisa que vai explicar a vinda do meu filho no meio de nós. Eu estava lendo e a minha irmã também me relembrou. O que eu faço, não sabes agora, compreenderá depois. Então essa palavra aqui eu sempre guardarei comigo, para me falar para o meu filho. Eles queriam te abortar, eu não aceitei. Eles queriam te amaldiçoar, eu não aceitei. Eles falaram que você ia morrer e tudo, eu não aceitei nunca. Deus te pôs na terra. Vou ensinar eles os caminhos do Senhor para eles seguir os mesmos caminhos que foi ensinado para mim. E ele, por si próprio, e Deus, um dia vai estar aqui no meu lugar, dando um testemunho para vocês de vida dele. Porque eu vou orar e vou jejuar e não vou perder minha fé nunca. Que a minha casa e eu serviremos a Deus. Porque é isso que está na palavra, é isso que eu ensino para o meu filho Caleb, que já entende, e vou ensinar para o Jacob. Todo mundo falando o significado, eu nunca puxei. No dia que eles liberaram meu filho para vir para casa, eu fui puxar o significado desse nome maravilhoso, Jacob, nascido para vencer. E ele venceu a trancos, barrancos, aqui, meu milagre.